E é sobre isso que a gente vai falar na nossa primeira página de hoje, Gui. Por quê? Bora lá. Será que Celso Portiolli também vai deixar o SBT? SBT acabou, morando de aluguel. Se ele sair, né? A gente É está isso. falando sobre isso porque foi feito um levantamento, né, Gui, sobre as tentativas da Globo de tirar astros do SBT, né, antes dessa possível ida aí da Eliana, né? A gente sabe que a despedida da Eliana vai acontecer muito em breve, né? Tem mais 2 meses aí, contando esse agora que começa hoje e o próximo mais 2 meses aí de programa Eliana, e a gente vai ver essa mudança, né? Esse término aí de ciclo da Eliana. Mas por que Celso Portiolli tá aí na Taja e também na foto? Porque antes de Eliana, a Globo chegou a negociar com o Celso Portiolli. Para quem não lembra, em 98, a Globo contratou o Gugu. Ele comandaria ali um programa nas tardes de domingo, né? O que acabou depois trazendo o Faustão, né? Então a negativa da ida do Gugu, ele na verdade chegou a assinar, mas aí o Silvio foi, conseguiu mudar, falou com o Roberto Marinho, tirou a multa e tudo mais e levou o Gugu de volta ali pro SBT, e isso acabou trazendo o Faustão, o maior concorrente do Gugu nos anos 2000, né, pra Exato. Rede É que Globo. tinha até aquela história, né, que o Silvio estava com um nódulo na garganta, né, e tal, e ele poderia se aposentar, né, e aí era 1988, né, e na virada, né, dos anos 80 para os anos 90, a ideia seria que o Gugu assumisse ali, né, o domingo e tal. Então foi naquele momento ali de tensão que o Gugu foi, depois voltou, e aí o Faustão chegou no lugar dele, e aí o resto é história, né, como a gente soube, né. Mas com o Celso Portiolli, foram 10 anos depois, né, basicamente, que aconteceu, nos anos 90, né, que isso daí aconteceu, né. Exatamente. 10 anos depois rolou, né, essa tentativa na década de 90, na verdade. O Portiolli estava fazendo muito sucesso ali com o Passo Repassa. Quem dirigia ali ele no SBT era um dos maiores diretores, ele tinha um elenco legal, ele tinha uma verba bacana. E aí, Roberto Talma, né, que deixou o SBT para ir para a Globo, fez um convite para o Portiolli ocupar a faixa do sábado à tarde lá na Plim Plim. Ele chegou a perguntar pro Celso quanto você ganha. E aí o Celso falou, ganho X. E aí ele falou, pago 10 vezes mais. E aí, né, de luva, que é aquele valor, aquele cachê, né, pra convencer o apresentador, a pessoa a mudar de canal, ele É a ofereceu, prova, né. é a prova da mudança, ele E ofereceu nada mais, nada menos do que 100 vezes mais. Ou seja, se o Celso ganhava R$ 1.000, ele ia receber 10 mil de cachê, mais 100 mil só pela mudança. Aí o Portiolli, como não é bobo nem nada, ele aceitou e falou até numa entrevista, né, ao podcast Flow, abre aspas. Faltava só assinar o contrato, até que Silvio entrou em jogo, né, e falou, você não deve ir pra Globo agora, está muito novo, muito cru, perigoso se queimar, né. E aí o Silvio fez uma contraproposta, né, pro Celso, que incluía, além do aumento de salário, né, inserções para que o Celso pudesse lançar produtos próprios, CDs, shows, e aí foi aquele CD, né, das amizades virtuais que ele eu tenho odeia. muitas amizades virtuais, Eu bato eu papo bato pelo papo meu pelo meu computador, computador, o meu o meu correio. correio eletrônico. Não, chega, Não, chega. chega, chega. E aí o Celso odeia essas músicas, mas o Silvio acabou, né, fazendo ele gravar ali, né? E essa ida pra Globo acabou não indo. Você acha, Gui, que se Celso tivesse ido pra Globo, ele estaria melhor do que hoje? E eu acho que não. Eu não sei, eu tenho muito respeito pela Rede Globo, pela instituição, né, que é a maior emissora do Brasil, né. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Davi, né, Big Brother, o maior reality show da TV, mas eu acho que na Globo, especialmente, profissionais como o Celso, como a própria Eliana, que ao que tudo indica está, né, indo para lá também, traz uma um prestígio, né? Mas ele perde um pouco da sua espontaneidade, né? Fica muito preso
aquela dinâmica, né, que é característica da Globo, dos programas da Globo, do modo ali de trabalhar. Eles não fazem tantos programas, pelo menos assim, aos finais de semana. A gente, tirando o Faustão, né, não existe mais programas ao vivo no final de semana. Então eu acho que se ele fosse para a Globo, ele poderia ser mais prestigiado e tal, mas eu acho que não seria a mesma coisa como a gente tem hoje, né, da memória afetiva e de lembrar dele e de saber que ele que ele é assim, ele é um baita profissional. Ele ia continuar sendo um baita profissional na Globo, só que as oportunidades lá eu acredito que não seriam tão grandes e dariam tanta visibilidade, mesmo sendo na Globo, como são nas outras emissoras. Eu acho que é importante, né, para arrematar, né, essa minha opinião, é pensar que a Eliana construiu uma carreira de muito sucesso fora da Globo. Sim. Desde 1991, né, como apresentadora que Sem ela vem nem antes, trabalhando, na verdade, de ir pra Globo. sem antes, exatamente, né? Ela trabalhou no SBT, depois foi para a Record, depois voltou para o SBT e assim, e agora está sendo sondada, né? Porque ano que vem também a Globo completa, né, 60 anos, eles precisam dar essa remexida, né, no mercado e não existe nenhum outro nome grande, né, forte, Sim. a não ser a Eliana, né, que venha, né, à mente do público. E ela fez uma carreira de muito sucesso fora da Globo. Então, eu acho que esse é o maior exemplo, assim. Então, acho que o Celso, apesar, né, de, com o passar dos anos, ele ter tido altos e baixos no SBT e hoje ele está, né, dando super certo, né, há 15 anos também, além de 15 anos da Eliana no SBT, são 15 anos do Celso no Domingo Legal, e dando muito certo, né? Então, acho que Depois de dar muito errado. depois de dar muito errado, né? Altos e baixos ali na estada dele, né? Mas agora tem dado tudo certo, ele tá na nossa mente, né? Quando a gente pensa programa de domingo, quando a gente pensa domingo legal, a gente lembra do Gugu, mas lembra e sabe, né? E acompanha e gosta do Celso Portiolli acompanhando. Então, acho que é isso, assim. Acho que ele fez bem em Não ir, né? ouvir o Silvio, não ir, gravar o CD, e tem amizades virtuais aqui que a gente canta, né, e tal. Mas Só você falou. Só sucesso. Você falou sobre ele estar muito cru, mas o Luciano Huck, quando saiu da Band, ele também estava bem cru, né? Pra comandar ali sim, o sim. caldeirão, né? Então eu acho que poderia ser uma opção, porque talvez tenham colocado o Hulk pela negativa do Celso. E olha onde o Hulk tá hoje, né? O maior programa da emissora, assim, de domingo é o dele. E o Celso tá lá abandonado com um formato que vai empurrando com a barriga e é a mesma coisa toda semana. Então, não sei até que ponto que compensou ter trocado um pelo outro. Tem A isso. Angélica, nos anos 90, estava no SBT apresentando o Passo Repassa que o Celso apresentou depois. Sim. Cadê a Angélica? Mas aí teve um Fica o boicote questionamento. também. Aí são outras coisas, né? Tem um Fica o dire... questionamento. tem também um diretor lá que boicotou a Angélica. Mas a gente vai ficar de olho nessa história, tá? Mas bora girar. Pode manter a música de suspense, Maestro Billy, porque o que acontece? Você acredita em videntes?